professoras e professores, professor Alex aqui. Sou o criador do projeto Redação Estratégica e também do grupo Redação Estratégica, e como prometido eu venho até aqui para me apresentar para vocês, fazer a primeira apresentação e explicar um pouco melhor o que é o projeto Redação Estratégica, né? O logo da Redação Estratégica é sempre esse, eu repito essa frase várias vezes: escreve bem quem pensa bem. Essa frase ela não é minha, ela é do professor Otto Moacir Garcia, né? De onde eu tiro todas as referências para construir a metodologia que eu construí do Redação Estratégica, ok? Bom, o que nós temos aqui em comum, todos nós, é que somos todos professores, né? Acredito que todos professores da rede pública, seja estadual ou municipal, talvez alguns de nós aí também professores de rede privada, né? Eu sou doutor em Ciências da Comunicação, graduado em Letras, também fiz mestrado em Ciência da Comunicação, mestrado e doutorado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu tenho aí cerca de 30 anos de experiência na docência e passei pelas escolas públicas estaduais, municipais, as particulares, universidades, enfim, são 30 anos bem vividos dentro da vida docente, né? Nesse percurso, eu tive aí 10 anos de experiência em pesquisa, uma feliz experiência, né? Os laboratórios de pesquisa da Escola de Comunicações e Artes, lá da Universidade de São Paulo, como pesquisador. Também tive a oportunidade de, na medida em que eu pesquiso comunicação, a relação da comunicação com linguagens, com educação, enfim, eu fui enveredando para o caminho da linguística e depois semiologia e por fim semiótica, e como lá na PUC São Paulo nós temos a professora Lúcia Santaella, que é uma das maiores especialistas na área no mundo, né? Eu fui então ser aluno da professora Lúcia lá na PUC, então às vezes eu também me coloco na condição de filho da PUC, mas eu sou muito mais uma cria da Universidade de São Paulo aí, na questão de mestrado e doutorado, enfim. Bom, o surgimento do curso Redação Estratégica ele tem uma história curiosa, porque ele começa a aparecer, e é um surgimento de fato, porque ele apareceu na minha vida, quando eu ingressei na rede pública estadual, né? Lá no comecinho da minha carreira, nos anos 90, quando eu ingressei na escola estadual e me deparei, naquele tempo o ensino fundamental ainda era por série, quinta série, sexta série, sétima série, quinta, oitava, e eu peguei turmas de quinta, sétima e oitava séries e me deparei com uma realidade, eu me deparei com uma realidade que me pareceu num primeiro momento bastante estranha, porque eu vim da escola pública, eu fui aluno de escola pública, e encontrei uma escola muito diferente. Antes de começar a trabalhar na escola pública, eu já atuava como professor num projeto muito especial, numa escola particular, diferenciado, onde eu aprendi muita coisa, enfim. E nesse momento em que eu chego na escola pública, eu me deparo com uma realidade bastante difícil e eu preciso começar a entender como é que eu vou ensinar aquelas crianças, aqueles adolescentes a escrever. Imediatamente eu me lembrei, né, da minha graduação do Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Moacir Garcia, o professor Otto Moacir Garcia, que era uma grande referência desde a minha graduação, e aí eu, a partir do estudo mais aprofundado que eu fui fazendo da obra do Otto, eu fui construindo pouco a pouco algumas estratégias para que eu conseguisse que aquelas crianças e adolescentes começassem a produzir textos com alguma qualidade. Aquilo foi funcionando, do ensino fundamental eu fui migrando essas aulas e esse modelo, essa metodologia para o ensino médio, depois levei para o ensino superior, na medida que isso ia funcionando, e meus alunos de ensino médio técnico profissionalizante, onde eu também tenho uma larga experiência, eles
tinham bons resultados, enfim, nos vestibulares e depois no Enem, enfim. Levei isso para o ensino superior, tanto para graduação quanto para pós-graduação, isso nos cursos de letras onde eu atuei ou em diversos outros cursos, muitas vezes com a disciplina metodologia científica, isso tanto na graduação quanto na pós. Então o curso de Redação Estratégica ele foi ganhando forma ao longo do tempo e com a pandemia veio a série online. Né? A pandemia obrigou a gente a estar aqui diante dos meios de comunicação digital, produzindo aulas remotas, aulas distantes, enfim. E isso me criou uma outra visão, me deu, na verdade, de presente, uma outra visão sobre o ensino à distância, sobre educação digital, enfim, eu fui me aprofundar mais sobre essas questões. Eu tinha muito preconceito em relação a essa relação da educação com as mídias, enfim, fruto de uma visão crítica, Escola de Frankfurt, enfim, olhando para a mídia como a grande vilã e produtora da cultura de massa, da massificação cultural, enfim, fato é que, de fato, a mídia cumpre esse papel e cumpriu e ainda cumpre, né? Mas ela também, com o advento da internet e dos recursos tecnológicos que foram avançando, bem como também o fato de a pandemia ter obrigado, de certa forma, a se democratizar muito mais os recursos tecnológicos, para que a gente pudesse dar conta de prosseguir a vida de forma remota. Então, isso permitiu que eu, depois de ter experimentado essas aulas no ensino técnico, no superior, na graduação de forma online, acabou acontecendo que aulas particulares começaram a ser solicitadas, primeiro alguns alunos, ex-alunos, na verdade, que iam prestar concurso e vieram pedir aulas, e aí um espalha para o outro. De repente eu estava ali construindo redação estratégica, 10 lições em 10 semanas, que é o curso que eu vendo, né? É o curso que eu trabalho. É um curso de aulas particulares para concurseiros, né? O que eu chamo de concurseiro? Concurseiro é aquela pessoa que está obstinada a conseguir uma vaga importante de um emprego público com altos salários e que ele cria toda uma estratégia para conseguir essa aprovação e essa vaga. Então ele planeja como ele vai conseguir, ele planeja os cursos que ele vai fazer, ele planeja o tempo que ele vai precisar, ele planeja o custo que isso tudo vai ter, e quando ele está preparado, então ele para a vida dele, ele sai do emprego, ele abandona a vida social e ele se dedica única e exclusivamente para conseguir aquela vaga a qual ele está obstinado. Né? Então ele está municiado de dinheiro, ele fez um planejamento, ele já escolheu os cursos que ele vai fazer, e aí ele sai fazendo cursinhos, diferentes cursinhos, aulas particulares, seja de redação, seja com grandes profissionais de áreas específicas que vão ajudá-lo a compreender melhor e alcançar as melhores notas para ele conseguir essa vaga. Então são cursos todos que têm um alto valor, né, que a gente chama de alto ticket, né, ticket de valor alto. O meu não é um curso dos mais caros, há outros professores com outras metodologias que cobram mais que isso. Eu acho que eu cobro o valor justo, mas não é barato, enfim. Mas eu também não tenho muitos horários disponíveis, né? Como eu continuo trabalhando, eu trabalho na pesquisa, eu trabalho na escola, eu trabalho numa grande instituição, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito da pesquisa. Eu tenho 5 horários que eu dedico semanalmente ao meu curso de Redação Estratégica. Eu tenho, então, 5 alunos particulares que a cada 2 meses e meio, 3 meses vão trocando. Tem uma fila de alguns alunos que aguardam, esperam, e vão fazendo outros cursos, e aí depois vem para mim, e aí depois vão para outros professores, enfim. Eles se organizam e eu vou só ajustando a minha agenda em relação a esses concurseiros.
mas hoje o que eu vou apresentar para vocês não é esse Redação Estratégica 10 lições em 10 semanas, porque o concurseiro ele vem já com uma certa concepção pronta do texto. Então, as 10 lições em 10 semanas que eu faço na Redação Estratégica, elas têm um foco muito dirigido para aquilo que aquele aluno em específico precisa, né? Aqui eu estou trazendo, né, o Redação Estratégica num outro formato, porque a Redação Estratégica, além das 10 lições em 10 semanas, tenho 12 lições em 12 semanas e o 16 lições em 16 semanas, que é o que eu estou aqui apresentando hoje para vocês, né? Mas antes de falar do curso, eu vou falar sobre a formação desse grupo, né? O grupo Redação Estratégica. Foi uma iniciativa minha que eu tive para ampliar a divulgação desse conhecimento. Cheguei num dado momento na minha vida em que eu sinto que esse conhecimento todo ele precisa ser multiplicado, ele precisa ser espalhado, ele precisa ser divulgado. E como eu faço parte já há algum tempo dos grupos de professores da rede pública, eu participei dos últimos concursos, aí, tanto da prefeitura quanto do estado, enfim, para vivenciar esses concursos. E por meio, inclusive, da minha esposa, que ainda permanece na rede pública municipal, acabei conhecendo o grupo que foi organizado aí, inicialmente pela professora Nelice Pompeu e o professor Emílio, que eu acho duas pessoas que se dedicam de uma forma incrível. E aí a organização do grupo deles acabou esse ano me dando a ideia de que eu poderia escolher esse público-alvo, o público-alvo de professores da rede pública estadual e municipal, para trazer o conhecimento dessa metodologia que tem ajudado tantas pessoas aí com aulas particulares a conseguir atingir seus objetivos. Então, trazer isso para os professores que têm interesse. A gente tem uma série de concursos acontecendo. A nossa realidade docente ela tem sido muito difícil, né? Eu estou há 30 anos trabalhando como professor e quando eu entrei, eu me sentia muito feliz quando eu entrei na rede pública estadual e depois na municipal, eu me sentia um privilegiado, né? Achava que eu ganhava muito bem, mas mesmo assim os colegas que já estavam há tempo, eles diziam que o nosso ofício ele estava sofrendo impactos negativos e vinha de alguma forma sendo tendo seu patrimônio cultural, histórico, trabalhista dilapidado, né? Sendo destruído pouco a pouco, e isso eu me lembro que já lá no governo Mário Covas era algo já forte, né? Já se sentia aquilo de uma forma muito assintosa que vinha acontecendo, mas ninguém imaginava que a coisa ia chegar como está nos dias de hoje, em que nós temos aí governos fascistas, em que nós temos um prefeito de São Paulo simplesmente demolindo a carreira dos professores, atingindo os professores de uma forma absurda. Temos um governador aí que também vem produzindo uma série de modificações na educação pública estadual que vem tornando cada vez mais difícil que a gente consiga trabalhar. O adoecimento de professores é uma realidade em função de todas essas mudanças e de como a máquina foi se constituindo, né, numa máquina perversa, né, sobretudo porque a gestão de escolas que nós temos aí, por exemplo, na prefeitura, e eu passei por isso, quando eu me exonerei muito em função de gestões que eram já absolutistas, nazifascistas, mesmo antes do bolsonarismo aparecer, mesmo antes até da primeira fagulha do bolsonarismo que apareceu lá no momento em que a disputa eleitoral do PSDB com o PT, em que a Dilma era pela segunda vez candidata à presidência e venceu o Aécio Neves. Ali já a divisão começava a ficar marcada e assintosa e agressiva e violenta, e isso só foi aumentando e hoje nós vivemos o que vivemos. E infelizmente nós enquanto professores somos nichos
muito divididos, né? A gente tem o professor do ensino infantil, o professor do Fundamental 1 do médio, Fundamental 2 e médio, a gente tem o professor do ensino técnico, a gente tem o professor do ensino superior, o professor de escola pública municipal, de escola pública estadual, o professor da rede privada, das diferentes redes privadas, o professor do ensino superior, da pós-graduação pública, privada, enfim, nós estamos completamente fragmentados enquanto categoria e aí não temos unidade, né? Dividir para governar é algo que vem funcionando para esses governos fascistas e nós temos tido uma representação muito frágil, muitos sindicatos, para cada segmento a gente tem sindicatos diferentes, essas entidades não dialogam. Vocês imaginem como seria se nós fôssemos uma comunidade de professores unida, todos os professores, todos, independente se da rede pública estadual, municipal, da rede privada, do superior, da pós-graduação, do infantil, e num momento quando o prefeito enfia a goela abaixo dos professores esse novo conjunto de normativas que ele propõe para deflagrar a ruína de muitos professores. Imagina se nós fôssemos unidos e aí os professores todos parassem para pressionar o prefeito, né? A força que nós não teríamos, né? Imagina se quando o governador do estado promove essa ruptura com o livro didático para que o FEDER possa trazer o material digital que a empresa dele produz, ou que os amigos produzem, para vender para o estado e para sucatear a frágil educação que nós já tínhamos nas redes públicas. Se nesse momento os professores todos, enquanto categoria única, parassem e se mobilizassem em função disso, nós teríamos muita força e muito poder. E, infelizmente, não é essa a realidade, estamos todos muito fragmentados. Dentro da própria unidade escolar, eu cheguei a vivenciar isso na prefeitura, no estado acho que um pouco menos, mas na prefeitura de São Paulo um pouco mais assintosamente, essa subdivisão entre professores contratados, efetivos, Fundi 1, Fundi 2, enfim. É uma fragmentação que causa problemas dentro da escola e que gera adoecimento mesmo, né? Essa realidade tem sido muito difícil. Então eu entendo que uma forma que eu posso colaborar, quando eu vejo os colegas colaborando com o universo docente, para que a gente consiga se agrupar, se reunir, se encontrar em alguns lugares, mesmo que seja no formato online, de modo que a gente possa discutir temas, que a gente possa se colocar e aprendendo com isso, e estabelecendo relação, e talvez aí a gente consiga criar uma certa unidade. Eu sou do tempo que eu fiz o PEC, né, o Programa de Educação Continuada, lá nos idos de 96, 97, em que o governo do estado tinha um prazo para adequar a educação à nova LDB e aos parâmetros curriculares nacionais, né, que vieram logo na sequência, e teve um efeito muito positivo. Aqueles 2 anos foram maravilhosos. Os professores, eu nunca tinha visto a rede estadual tão unida, porque nós nos juntávamos, nos encontrávamos nos cursos, os cursos eram de alta qualidade. Num primeiro momento havia uma certa resistência, quando a gente foi vendo a qualidade do curso e o fato dos professores da Universidade de São Paulo, da PUC, da Unicamp, que forneciam esse material para a gente, que vinham dar as aulas para a gente, que traziam um ensinamento de ponta da universidade para nós ali na escola, aquilo tudo foi nos fortalecendo de um modo que isso refletia dentro do grupo da unidade escolar. E aí, depois de 2 anos, quando estávamos bem fortalecidos, o governo do estado fez o quê? Ele simplesmente trocou a forma como se fazia a atribuição de aula, retirou a atribuição de aula da escola, levou a atribuição de aula para as diretorias de ensino. O que aconteceu foi que os grupos que estavam consolidados e fortalecidos na escola foram separados, né? Um assinte, um absurdo isso, mas foi o que aconteceu. Mas essa experiência me diz que quando nós nos encontramos e conseguimos ter um objetivo comum, nós conseguimos nos unir e nós conseguimos nos fortalecer.
Então, eu vejo nesse trabalho do grupo uma possibilidade disso. Por isso, optei também por como divulgar o curso através de um grupo de WhatsApp muito inspirado aí no trabalho que a professora Nerícia e o professor Emílio começaram e vem fazendo muito bem. Eu não os conheço pessoalmente, mas sou muito grato e um admirador desse trabalho, dessa dedicação que eles têm à nossa categoria, professor, né? Sem distinção, de uma forma bastante democrática. No futuro eu também pretendo, já venho maquinando isso, com alunos de ensino médio das redes públicas estaduais e os poucos que temos aí na rede pública municipal, mas que esses alunos que pretendam realizar Enem e vestibulares, talvez o grupo seja uma boa alternativa para ajudá-los a estudar e conseguir um bom desempenho, mas isso é um projeto para o futuro. Então, isso é o processo de formação desse grupo que deriva de toda essa história. Né? E o que é que você vai, então, aprender aqui no curso Redação Estratégica? O que é que eu trago de tão diferente? Né? Bom, como eu disse, é uma versão de 16 lições em 16 semanas, que é apresentado em videoaulas semanais. Né? E essas videoaulas elas estão divididas em grupos. Nós temos quatro grupos de 4 aulas. As primeiras 4 aulas elas versam sobre linguagem, mente, campo semântico. Então a gente vai trabalhar um pouco com a condição que temos de que se escreve bem quem pensa bem, como é que eu estou pensando? Como é que eu penso? Como é que a linguagem opera meu pensamento? Como é que por meio de palavras eu processo formas de pensamento? Né? Então, nós vamos aí retomar o Vygotsky, mas numa outra perspectiva, mais voltada para o nosso interesse de entender, né, lá com a formação social da mente do Vygotsky, como é que a nossa mente funciona, como é que os signos impactam a nossa mente na construção do conhecimento, e de Foucault a gente vai usar a ideia de campos semânticos. Né? De modo que a gente consiga ir transformando, primeiro, as ideias num campo semântico forte, num campo semântico que vai se convertendo num pensamento a respeito de determinados temas, que aí serão focados especificamente nas provas de redação de concursos para professores. E a gente, então, como é que a gente vai transformando isso em raciocínio lógico? Né? Para que a gente possa, então, pensar bem. E esse raciocínio lógico, ele segue o princípio da dedução. Então, a gente vai, nesse momento, também estudar um pouco sobre a dedução e, mais especificamente, a leitura. A leitura é fundamental nesse processo, mas não é a leitura, qualquer leitura, é a leitura técnica. Né? É aquilo que a professora Eni Orlandi e a professora Guidori Koch, dentro da área de linguística lá na Unicamp, chamaram de percurso gerativo de sentidos, e que é um caminho que nos auxilia tecnicamente para que a gente consiga objetivar e construir sentidos de uma forma dirigida, focada, né? Para que a gente possa, então, a partir dessa leitura, construir, fazer seleções e construir um campo semântico que nos permita produzir um raciocínio lógico que se converta num texto. Porque o texto nada mais é do que a reprodução gráfica daquilo que eu penso. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu só posso escrever a partir daquilo que eu penso. Então, a ideia de pensamento e escrita estão intimamente ligadas. Né? Nesse contexto, é que eu costumo dizer que pensar bem para escrever bem é um caminho que a gente tem para, de alguma forma, se contrapor a métodos outros que nos ensinaram a escrever. Né? É comum a gente aprender a escrever ou de forma muito intuitiva, né? Quem nunca teve lá um professor de língua portuguesa? Eu mesmo já fui professor de língua portuguesa que utilizava esse recurso, antes de me aprofundar tanto aí na questão do redação estratégica, quando eu ainda estava construindo, e mesmo antes, entendia eu que escrever era uma
condição intuitiva, né? A gente vai, despeja no papel o blá, 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 e depois vai formatando, ajustando com a gramática, enfim. Não. Né? Também outra forma que vem se utilizando é por meio de modelos. Né? Então você segue modelos, você toma determinados gêneros como referência e segue modelos. Né? E aí você se torna um copista de modelos. O que a gente faz aqui é diferente, é a gente pensar, organizar o pensamento, estruturar o pensamento e modelar o próprio texto. Então, ao invés de seguir modelos, o que a gente vai fazer é modelagem textual. É aprender a usar a leitura em nosso favor, os textos e as palavras em nosso favor, para construir campos semânticos, organizar nosso pensamento e transformá-lo em raciocínio lógico por meio de técnicas específicas, de conhecimentos específicos. Depois nós temos, então, 4 aulas que tratam sobre a estrutura textual, e sobre a lógica dedutiva mais especificamente, e como é que a gente aplica a lógica dedutiva sobre essa estrutura, né? E sobre essas peças estruturais fundamentais que estão dentro daquilo que a gente chama de macro e microestrutura, que organiza o texto e que é o que garante coesão e coerência ao texto, enfim. Né? Mas quando a gente fala em coesão e coerência, a gente às vezes tende a seguir certos vícios de linguagem que se perpetraram aí, se perpetuaram ao longo do tempo. Então é preferível às vezes mudar os termos, e macroestrutura, microestrutura é um termo que eu retiro tanto de Bakhtin quanto do Otton, enfim, mas trocando em miúdos é onde a gente vai conseguir coesão e coerência com a macro e microestrutura, quando a gente relaciona cada parte, cada peça estrutural do texto à lógica dedutiva, cumprindo uma função lógica. Depois nós temos então 4 aulas que são organizadas em torno de elos e conectores, né, que são as ligações estratégicas que a gente realiza dentro do texto em função das nossas intencionalidades, né, em função daquilo que a gente pretende estabelecer dentro da construção daquele pensamento e da produção daquele texto. Né. Então a gente está falando de certas marcas que o texto traz e algumas suavizações que são possíveis de se realizar no texto. Né? Então o texto tem certas marcas que são muito evidentes e a gente pode também suavizar essas ligações de forma estratégica, bem como a gente também, nesse momento, estuda as estratégias discursivas. Então, quando eu produzo um texto dissertativo, argumentativo, dedutivo, porque a dedução é o que se pede nas redações de vestibular, de Enem, de concurso, é a lógica dedutiva que organiza o texto dissertativo nessa modalidade. Nós, então, quando produzimos esse tipo de texto, nós estamos produzindo um texto para argumentar de forma convincente, para persuadir sobre aquilo que estamos argumentando. Então, há estratégias para que isso possa funcionar. Nós trabalhamos no curso Redação Estratégica 6 estratégias, né, aplicadas ao texto, que são estratégias fundamentais e básicas, principais. Segundo o filósofo Schopenhauer, ele tem lá 38 estratagemas, né, para convencer, persuadir, mesmo sem ter razão. Né, ele tem uma obra falando sobre isso. Mas nós aqui não trabalharemos filosoficamente, trabalharemos aí na aplicação dessas estratégias, né, específicas, porque isso já vai dar uma vitalidade para o texto impressionante. E depois, as 4 aulas finais, nós trabalhamos com a ideia de planejamento e não de rascunho. Então, quando eu estou pensando sobre um determinado tema, construindo o meu campo semântico sobre aquele determinado tema para começar a modelar e formatar dedutivamente o meu texto, eu já estou aí criando um pré-planejamento, mas é possível que ao invés de eu fazer, como é comum, né, a gente fazer rascunho, não, ao invés de rascunho, planeje o texto, do começo ao fim. Porque é quando você for escrever a redação, você já sabe tudo que você vai fazer, você já sabe tudo que você está pensando, sobra espaço para você usar a sua criatividade nesse momento e criar coisas que a gente chama de desenvolvimento de estilo pessoal, né? A partir da teoria do Mikhail Bakhtin,
né, em estética da criação verbal. Então a gente vai aí trabalhar com o desenvolvimento do estilo pessoal de cada um, e também nessas 4 aulas a gente faz estudo de redações exemplares, para que a gente veja que uma redação exemplar que alcança nota máxima não significa que ela seja uma redação perfeita, mas ela é uma redação que conseguiu cumprir todos os requisitos com um certo grau de excelência, de pessoalidade, de maturidade escrita, de personalidade, e isso faz com que as redações, muitas vezes, mesmo com alguns probleminhas aqui e acolá, esses probleminhas eles se perdem no meio daquela construção tão original e tão diferente dos modelos. Vocês imaginem, todos aqui somos professores, né? Vocês imaginem um corretor de redação que corrige Enem ou que corrige prova de concurso, e ele vai se deparar com quantas provas? Ele vai corrigir, sei lá, 1.000, 2.000 provas, né? 500 provas que seja, 300 provas que seja, 300 redações que vão passar, 500 redações que vão passar pela mão dele, e a maioria delas seguindo modelinhos da internet, repetindo a mesma coisa, né? Repetindo a mesma estratégia, repetindo o mesmo discurso, as mesmas frases, mudando só as palavras-chave dentro do texto. Na medida em que ele vai vendo aquela repetição, aquilo tudo vai ficando muito difícil mesmo, né? E aí, de repente, ele pega a sua redação que está lá completamente estilizada pessoalmente, ela está lá diferente das demais. Aquilo é um colírio para os olhos de um corretor de redação, né? Então, é isso que esse curso Redação Estratégica propõe que se faça. No grupo, a gente vai fazer tudo isso, mas ainda tem um pouquinho mais, porque nós temos aí os cards que eu posto no grupo, né, com dicas sobre organização de parágrafos, sobre autores frequentes em concursos, como fazer citações, como fazer paráfrases, como usar aquele autor dentro de determinados temas, que são temas emergentes, temas que podem cair no concurso. Temos também a caderneta pedagógica, que não é semanal. Em princípio eu pensei que daria para ser semanal, mas não, ela vai acontecer a cada 20 dias. E o que é a caderneta pedagógica? É uma proposta de exercício prático para a construção de textos, seguindo os modelos de concursos. Então são simulações, são simulados de exercícios de prova de concurso. A nossa última caderneta pedagógica no grupo 1 foi sobre a questão do preconceito religioso, né? Acontecendo dentro da escola, e como é que então a escola deve resolver essa questão. A proposta ela segue o caminho das situações de aprendizagem, do modelo situações de aprendizagem. Então não é só a questão proposta, mas tem um caminho que você segue para conseguir resolver aquela questão. E além disso, junto com a caderneta pedagógica, eu envio uma folha de apoio, né? Um documento que é chamado folha de apoio. Lá você vai encontrar dicas para resolver a questão, você vai encontrar os principais documentos que tratam sobre aquela questão em específico, o que eles tratam em específico sobre aquilo e como você pode utilizar isso na hora de organizar o seu pensamento e modelar o seu texto. Também os principais autores que podem ser relacionados com aquele tema, e quando você recebe essa folha, você vai ter lá pequenos resumos de aspectos ou pontos de vista específico que aquele autor trata em relação àquele tema, com citações que você pode utilizar também na estruturação da resposta, né? Depois de um tempo eu gravo um vídeo com a resposta, comentando a questão e comentando as possibilidades de resposta, na verdade. Na folha de apoio você já recebe também um modelo de resposta pronto e comentado, né, para você seguir. Enfim, além disso a gente ainda tem, eu coloco um link no grupo que se chama Tira Dúvidas, que é para que as pessoas, quando têm dúvidas, postem suas dúvidas lá. A ideia é que a gente pudesse compartilhar nossas dúvidas nesse grupo, né? Eu acredito muito que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, e a dúvida de um pode ser algo que o outro nem imaginou, nem pensou, e que quando a dúvida do outro é posta coletivamente, isso acende a luz para muita gente. Então eu acredito muito nisso. Embora o nosso Tira Dúvidas lá não tenha funcionado muito, já vou falar um pouquinho sobre isso. A gente também tem o link entregas,
né? Então eu proponho nas aulas, nas videoaulas, e também na proposta da caderneta pedagógica, exercícios, então lá é um espaço onde você pode entregar, também é um espaço de compartilhamento. As pessoas no grupo 1 até aqui têm se sentido, acho que meio inibidas, meio tímidas, poucas pessoas têm usado tira dúvidas e entregas, alguns professoras têm me procurado no PV para tirar dúvidas, né? Não tem problema nenhum, a única coisa é que fica particularizado, enfim, né? Não segue essa lógica de compartilhamento que eu gostaria que o grupo tivesse, né? Tanto para tirar dúvidas quanto para entregas, né? Em relação às entregas, quem entrega, eu comento as respostas o mais rápido possível e já faço ali uma projeção de melhorias, observações, questões importantes que vão ajudar a melhorar a qualidade da redação cada vez mais dos professores que ali participam do grupo, né? A participação tem sido bastante estranha, mas eu tenho conversado com alguns amigos que já trabalham com redes sociais há algum tempo em formatos semelhantes e do ponto de vista do mundo digital, há uma certa porcentagem calculada probabilisticamente para você avaliar como é que está funcionando bem ou não, e eles avaliam o meu grupo funcionando muito bem, é curioso, né? Eu estava meio desacorçoado, achando, nossa, nós temos quase 500 professores no grupo 1, eu tenho tido uma média de 60 a 70 professores assistindo às videoaulas, né? Uma média mais baixa de professores participando das pesquisas, né? Dizer, de quais são suas dificuldades, de que você tem achado, a sua opinião, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito. Eu faço essas pesquisas ao longo do processo e com enquetes no grupo ou com o link de um forms para preencher rapidamente uma pesquisa lá com a sua opinião sobre aquelas questões. O nosso grupo tem que ser fechado, né? Não dá para eu abrir o grupo para que todo mundo fique expressando suas opiniões ali abertamente no grupo, porque já é difícil controlar o material didático que é postado no grupo sem que ninguém interfira, né? Imagina com interferências aí, vocês podem ver que eu abri o grupo antes de ontem e eu venho insistentemente publicando o mesmo texto com o mesmo recado, porque as pessoas vão entrando no grupo e não sabem desse recado. Então eu preciso repassar o recado, eu procuro em torno de cada 20, 30 pessoas que entram no grupo, eu reedito o mesmo recado, né? Então eu peço para que quem já está lá no grupo, já entrou lá na primeira leva, tenha paciência, né? Porque eu vou ficar republicando, porque as pessoas que estão chegando precisam ser informadas. Estou gravando esse vídeo aqui para apresentar o curso para vocês e como por experiência anterior eu imagino que até amanhã o grupo já esteja relativamente consolidado e nós ali possamos começar a distribuir o material. Se não for possível amanhã, começaremos então na quarta-feira, né? Mas nesse período o grupo deve ganhar uma certa estabilidade, parando um pouco as entradas. Começa o período de saídas, né, de pessoas que imaginaram uma coisa e chegam aqui é outra, pessoas que, né, algumas pessoas imaginavam que eu ia vender curso aqui, eu não tenho nesse momento como vender meu curso, eu tenho já uma quantidade de alunos definida, alguns professores do grupo 1 que têm sido mais ativos, que têm participado, conversaram comigo, alguns enviaram e-mail, enfim, aí eu estou tentando maquinar uma alternativa para essas pessoas. Então aí as pessoas chegam e vão saindo, enfim, como dizem os amigos, muita gente entra no grupo e vai pegando a informação paulatinamente, uma hora ou outra, né, de forma mais alternativa, e que dentro dessa condição os meus números estão bons, né? Quer dizer, de 500 pessoas, 60 assistindo aos vídeos é o normal, e desses 60 que assistem aos vídeos, poucos responderem aí, a faixa de 10, 15 respondem aos exercícios, 3, 4 professores são mais presentes e dialogam mais comigo, expõem suas dúvidas, mas ainda de forma mais privada, né? Até porque na medida em que poucas pessoas foram postando lá no grupo Tira Dúvidas e entregas, então nada mais justo que também eles tenham um certo grau de privacidade. Eu entendo isso porque como professor já
a longa data, a primeira batalha que o professor de língua portuguesa tem que vencer para conseguir que os seus alunos produzam textos, ganhar confiança do aluno, porque escrever é um ato, escrever para o outro é um ato de intimidade, né? Mas que para nós aqui ele deveria funcionar mais como um ato de brinde coletivo, de coletividade, de fortalecimento dessa coletividade docente, né? Eu espero que esse grupo reaja de uma forma melhor, né? Na medida em que eu já trago uma certa experiência e já venho comentando o que vem acontecendo, eu espero que a gente tenha um envolvimento maior aqui no grupo, e na medida que forem aparecendo demandas que estão fora desse contexto, a gente vai vendo aí como é possível resolver, como eu estou aí com essa demanda de alguns professores aí por fora do grupo que tem me procurado para algumas questões, resolver algumas questões muito específicas e pessoais, inclusive, né? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. No mais, eu desejo a todas e todos uma feliz estada, professoras e professores. A dica que eu dou nesse momento é pratiquem, né? Usem esse espaço aqui como uma oficina para você poder praticar, e realiza lá as atividades que estão sendo propostas, porque elas vão te ajudar, e vai chegar um momento que você vai precisar. Se você está aqui, é porque você quer melhorar seu texto por alguma razão, porque você vai participar de algum concurso, seja para professor ou qualquer outro concurso que você queira participar, e que a redação seja um critério de seleção de peso. A redação ela tem um peso muito grande na seleção, nos processos seletivos, por isso que ela está na segunda fase da seleção, né? A primeira fase de seleção é retirar aqueles que têm nota abaixo do mínimo exigido, e só um determinado grupo é que terá suas redações corrigidas e anotadas, e notificadas e validadas. E aí então é que se classificam as pessoas a partir da redação. Hoje nós temos outras formas ainda de seleção, como as videoaulas que foram introduzidas aí, enfim, os planos de aula que tem que ser feito, enfim. Então aproveitem esse momento, tirem suas dúvidas, não guardem dúvidas. Não é uma coisa simples e fácil, mas também não é uma coisa difícil, né? Ela é um pouco complexa num primeiro momento, mas quando você compreende como as peças se juntam, como você monta esse quebra-cabeça, fica tudo muito simples e fácil, rápido, inclusive, ágil, em que na última fase a gente pode trabalhar, inclusive, com habilidade. Então, participem também com a sua opinião sobre o que está sendo feito. Nos momentos em que for solicitado, eu costumo lançar pesquisas, quiz, enquetes, enfim. Então, participem das enquetes, para que eu possa ter sempre uma noção muito clara, um diagnóstico muito claro de como as coisas estão sendo conduzidas. E no mais é isso, gente. Façam um bom proveito, participem, aproveitem. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui disponível para isso, para oferecer o melhor para vocês dentro desse cenário, dentro desse contexto. Se precisarem conversar comigo, podem ir lá no PV, ou quando os links forem liberados, usarem os links, ou no PV. Algumas pessoas me procuram no PV. Também deixo o meu e-mail aí, alexescribabrasil@gmail.com. Alex Escriba é a minha marca, né, a marca dos meus cursos. Eu adoto o Brasil porque eu não admito a ideia de que bolsonaristas se apropriem do meu país. Eu não nego o meu país, eu não recuso o selo de brasileiro e do Brasil. Me recuso a permitir que esse termo seja exclusividade de uma parte da nossa sociedade que eu imagino que esteja adoecida, né? É a única explicação que eu tenho para que essas pessoas ajam da forma como agem, para que essas pessoas entrem nessa realidade tão distópica que eles mergulham e produzem barbaridades, como foi o 8 de janeiro, enfim, e como tem sido aí essas maluquices de anistia, enfim, como se falar de anistia nesse contexto fosse a mesma coisa de falar de anistia lá quando nós tivemos uma ditadura no nosso país que, sem legalidade nenhuma, colocou pessoas para fora do país, isso nas condições mais brandas da ditadura, né? Felizes aqueles que foram embora do país, porque outros ficaram debaixo da terra,
né? Foram mortos, enfim, torturados, enfim, eles acham que é a mesma coisa, isso é uma distopia absurda, absoluta, enfim. Né? Então eu adoto o Brasil sim, Alex Escriba Brasil é a minha marca, @gmail.com. Podem enviar e-mail por esse endereço. No mais, gente, eu agradeço a paciência de vocês, né? Termino essa exposição e essa apresentação aqui. Agradeço muito a presença de todos mais uma vez. Desejo a todos nós que tenhamos aí um bom período de convívio nesse grupo, e um convívio saudável, um convívio interessante, um convívio proveitoso, e que todos nós possamos construir coisas maravilhosas neste período, ok? Muito obrigado a todos pela atenção e saudações carinhosas a todos. Professor Alex se despede aqui.